Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta quarta-feira, porque a Jovem Pan não para. Deflagrada nesta terça-feira, a Operação Placebo da Polícia Federal investiga a suposta fraude na construção de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Horas depois, o deputado federal Alessandro Molon pediu que o Ministério Público Federal investigue possíveis vazamentos de informações, já que a deputada Carla Zambelli deu entrevista na segunda-feira antecipando que a corporação iria agir em breve contra governadores. A Jovem Pan conversou com um deputado para entender esse pedido. Vamos acompanhar. Deputado Molon, o senhor inclusive chegou a dizer que gostaria de ver uma investigação se houve abuso de poder. De que forma é possível, na avaliação do senhor, o Ministério Público investigar essa ação de ontem? Abrindo um inquérito para verificar se houve o vazamento da operação. É muito importante, Tiago, deixar claro que são duas coisas diferentes. Nós não estamos questionando, pelo menos até o momento, não há qualquer motivo para fazê-lo, a operação em si. Ao que tudo indica, há fortes indícios, talvez até já provas, da prática de crimes contra o patrimônio público, de desvio de dinheiro para beneficiar um esquema criminoso, enriquecer ilicitamente agentes públicos. Isso deve ser combatido sempre, doa a quem doer. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima das leis, portanto, nós não questionamos a operação em si. O objeto da nossa atenção nesse momento é o vazamento da operação. Isso tudo na sequência do presidente Bolsonaro ter dito que queria ter na chefia da Polícia Federal pessoas de sua confiança porque ele queria ter acesso a informações. Repare, informações como essa não são informações a que devem ter conhecimento deputados federais, aliados do presidente ou sequer o presidente. São ações que não têm nenhuma relação com o governo federal em si, portanto, não devem ser informadas ao presidente, deve ocorrer em sigilo, nem contra adversários, nem contra aliados. Essa que é outra preocupação do presidente Bolsonaro de proteger seus familiares e amigos, como ficou muito claro no vídeo da reunião ministerial. Então, nós queremos saber se a operação vazou, quem está tendo acesso a essas informações e por que razão está tendo. Lembrando também a denúncia do empresário Paulo Marinho, de que o senador Flávio Bolsonaro teria recebido a informação ainda antes do segundo turno das eleições presidenciais, que o Queiroz estava sendo investigado e, por essa razão, ele o teria demitido imediatamente e o presidente da República também teria demitido imediatamente uma parente de Queiroz que trabalhava no seu gabinete. Isso também merece investigação, está sendo objeto de um outro inquérito, mas esses vazamentos de operação contra adversários ou contra aliados são crimes e, por isso, merecem ser investigados. Ô, senador, é bom lembrar que o senhor é do Rio de Janeiro e o histórico contra os governadores ou de governadores envolvidos com corrupção é um histórico muito negativo. Frustra o senhor uma operação, mais uma vez, contra um governador do estado? A operação não frustra, mas a notícia de que pode estar havendo desvio de dinheiro público num estado que já está falido, que já não consegue pagar a sua folha de pessoal, que tem gente morrendo por falta de acesso a tratamento, a respirador, ao hospital, causa uma profunda indignação, não é? Quer dizer, a população do Rio de Janeiro se sente mais uma vez maltratada. O povo do Rio de Janeiro não merece isso, é muito triste que isso ocorra, especialmente depois de se eleger alguém que foi eleito também com essa pauta de combate à corrupção. Então, é uma crueldade sem tamanho. O Rio de Janeiro está passando por dias muito difíceis e realmente é inacreditável que se faça isso novamente no Rio de Janeiro. Roubar é antiético, é imoral, é crime e deve ser punido em qualquer circunstância. Agora, roubar numa circunstância como essa me parece ainda mais grave. Eu tenho, inclusive, projeto de lei propondo que desvio de dinheiro de saúde pública, de educação pública, sejam punidos com mais rigor, porque me parece que é ainda mais grave, e sem falar que nós estamos numa situação como essa, que é a mais grave das últimas décadas no Brasil, no mundo e no Rio de Janeiro também. É muito triste, realmente. Deputado Alessandro Molon pergunta agora que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, deputado, é uma situação complexa ali na Polícia Federal, há inclusive uma divisão entre agentes e outros funcionários e delegados, né,
os agentes querendo investigação e a polícia está passando por um debate interno, né, sobre esta imagem, né, pela primeira vez sendo questionada publicamente. Mas não precisa ser nenhuma pitonisa ou deputada Carla Zambelli para saber que a Polícia Federal iria agir no Rio de Janeiro, e eu digo que não tem informação privilegiada nem vazamento, mas outras operações vão acontecer em outros estados. O fato é que esta possibilidade de vazamento acabou chamando mais a atenção do que propriamente os desvios e as indicações fortes de que houve irregularidades no Rio de Janeiro. Quer dizer, não é uma inversão aqui no Brasil. Quem é acusado, em vez de se defender e dar explicações, fica acusando a polícia e acusando o judiciário. Zé Maria, eu quero cumprimentá-lo, dar bom dia. Eu acompanho muito o trabalho do Zé Maria no Congresso Nacional. É um trabalho muito importante. O Zé Maria conhece bastante as casas. Então, antes de mais nada, meu cumprimento a você. Por isso, eu disse logo no início da entrevista, Zé Maria, que é preciso separar as duas coisas, né? Por exemplo, de minha parte, ninguém ouviu em momento algum que o governador do Rio estava sendo objeto de perseguição política. Eu não tenho nenhuma informação que me permita fazer essa afirmação, seria leviano da minha parte. Ao contrário, infelizmente, tudo indica, os indícios que foram divulgados, que há indícios fortes da prática de crimes por parte de agentes públicos do Estado do Rio de Janeiro. E isso é gravíssimo. Isso tem que merecer a mais dura punição de todas, porque é esse dinheiro que está sendo roubado que falta para salvar a vida das pessoas. Não tem nada mais grave do que isso. Então, isso é de uma gravidade sem tamanho. Ao lado disso, há uma outra preocupação. Essa história do presidente Jair Bolsonaro interferir na Polícia Federal, querer ter acesso à informação, é uma história que vem se desenrolando nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, envolvendo, inclusive, a demissão do ex-ministro da Justiça, a troca do diretor-geral da Polícia Federal, a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, são duas coisas separadas, são coisas muito graves. Evidentemente que o roubo de dinheiro público é muito mais grave, mas isso está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e acompanhado pelo STJ. Por outro lado, o risco de se fazer um uso político de uma polícia é muito grande. Isso também é um dos instrumentos usados por ditaduras, por regimes autoritários. E ninguém quer isso no Brasil. Então, nós também precisamos ficar atentos a isso. E, no caso da deputada Carla Zambelli, o que chama muito a atenção é o fato dela ter dado entrevista na véspera da operação, dizendo que está para acontecer uma operação ou algumas operações da Polícia Federal contra governadores. É muito estranho que isso tenha ocorrido e também, embora isso não tenha ganho tanta repercussão, na véspera, um dos filhos do presidente também tenha feito uma postagem dizendo que estava por vir muitas coisas em relação a governos do Estado. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro disse que há um tsunami por vir. O que é que o senador Flávio Bolsonaro sabe? A quais informações ele teve acesso? Se teve, não deveria ter tido, porque isso não é atribuição de senador. Não me cabe saber quais operações ocorrerão na Polícia Federal, seja eu da base do governo ou da oposição, não interessa. Isso não é política de Estado. Isso é fazer da polícia política de governo, está errado. A Polícia Federal é um órgão do Estado, não deve servir a este ou aquele governo. Então, esse é um risco muito grande para a própria Polícia Federal, que é uma instituição muito importante e que, para ser fortalecida, não pode ser usada desse jeito. Deputado, para a gente fechar, a pergunta de Rodrigo Constantino, que fala dos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Eu vou chover um pouco no molhado, né? Mas quais são os indícios de que, de fato, houve um vazamento? Porque pode ser uma simples coincidência. Veja, não é preciso ser evidente para saber que vem operações aí. Eu quero lembrar que no dia 20 de maio tinha uma matéria, já uma notícia, dizendo que avião da PF tinha voado para o Rio de Janeiro, aumentando rumores de operação. Nós temos o Roberto Jefferson aqui na Jovem Pan falando de Covidão semanas atrás. Nós temos Santa Catarina já com uma CPI sobre desvios, supostos desvios por conta de compra de equipamentos hospitalares. A operação foi autorizada pelo STJ. O presidente, no dia seguinte, apenas parabenizou. A deputada falou de operações que vem aí.
Eu entendo que o senhor está no papel de oposição, mas será que isso não desvia o foco e não dá munição justamente para esses governadores que devem ser investigados e que isso é o mais importante no momento? Você veja que o governador de São Paulo, João Dória, já saiu dizendo que isso pode ser autoritarismo do governo. O próprio governador Witzel falou que isso oficializa a ingerência na polícia. Ou seja, vocês estão dando munição de alguma maneira, estão levantando bola para quem não quer ser investigado. Sendo que tudo que a deputada fez até onde alcança a vista é aquilo que todos nós estamos falando aqui. Vai vir o Covidão aí. Sobre a pergunta que você faz, se pedir a apuração do vazamento não pode levantar a bola para quem quer ficar protegido de qualquer investigação para praticar seus crimes, eu acho que não. Por isso, em momento nenhum, eu acusei um uso político da Polícia Federal. Eu acho que essa é uma acusação muito grave e eu não tenho nenhum indício para dizer que o governador do Rio de Janeiro está sendo perseguido. É fato que ele se tornou adversário de Bolsonaro, da mesma forma que Dória. Agora, as informações a que eu tive acesso ontem pela imprensa mostram que há fortes indícios de desvio de dinheiro público. Então, se o governador Witzel participou de algum esquema, autorizou algum esquema de desvio de dinheiro público, eu quero mais é que ele seja investigado e responda pelos crimes dele como qualquer pessoa deve responder. Agora, repare, há um histórico complicado, para dizer o mínimo, da relação de investigações da Polícia Federal com a família do presidente da República e com os aliados. O empresário Paulo Marinho denunciou há pouco tempo que, antes do segundo turno, uma operação da Polícia Federal teria sido retardada e teria sido comunicada ao senador Flávio Bolsonaro, e o que o levou a demitir o Queiroz e dificultar a investigação do crime pelo qual ele é acusado. Então, essa questão de acesso a informações sigilosas da Polícia Federal não é de hoje. Por isso, a sua pergunta, se de fato não seria fácil prever essa operação, bom, evidentemente que havia indícios de que havia uma investigação sendo conduzida. Agora, prever uma operação da Polícia Federal, só mesmo a deputada Carla Zambelli e um deputado estadual do PSL aqui do Rio chegaram a tanto, quase que anunciando na véspera isso. Isso por si só prova que houve vazamento? Não. Por isso é que eu peço a investigação desses fatos e não eu peço a condenação dos envolvidos, porque eu acho que é um fato que merece ser investigado. Agora, vazamento de operação sigilosa é uma coisa séria, porque isso coloca em risco a própria credibilidade da Polícia Federal, que tanto você quanto eu queremos defender. Eu não quero que a ação da Polícia Federal fique sob suspeita, porque, como você colocou com toda razão, isso na prática pode beneficiar aos criminosos, aqueles a quem nós não queremos proteger. Então, a gente está pedindo a investigação, isso não isenta de nenhuma responsabilidade o governador Wilson Witzel ou qualquer outro governador que tenha cometido ilícito. Quem cometeu ilícito, seja o filho do presidente, seja o presidente, seja um governador de estado, um parlamentar, um juiz, seja quem for, tem que responder por isso. A gente não quer voltar atrás na história do Brasil, a gente quer andar para frente. Por isso, é fundamental proteger e garantir a isenção das operações da Polícia Federal, evitando o seu vazamento para quem quer que seja. O estado de São Paulo anunciou um plano de flexibilização das medidas de isolamento. O processo irá ocorrer em fases e será dividido por regiões. A Jovem Pan conversou com o infectologista Jean Gorenstein, que avaliou o plano apresentado pelo governo de São Paulo. Bom, doutor Jean, na coletiva, o governo de São Paulo destacou muito o fato de ter conseguido controlar o avanço da doença a ponto de evitar um colapso do sistema de saúde, que São Paulo não teve que viver o dilema que a gente já viu em outros estados de falta de atendimento, de as pessoas morrerem por não ter atendimento. Eu queria saber na prática, o senhor que está na linha de frente aí do atendimento das pessoas, como é que vê essa flexibilização? O senhor acha que é um risco? No mundo todo se fala da possibilidade sempre de uma segunda onda de contaminação, sendo que aqui no Brasil nós ainda estamos com a curva ascendente, não é? Pois é, mas nós temos que entender que os números são baseados não só por essas zonas de saúde, regiões de saúde, como o número de casos que vão fazer sim com que haja a possibilidade de uma região ainda se manter em quarentena mais rígida, algumas poderem terem uma flexibilização que a gente chama faseada, são várias fases que elas podem progredir,
mas num determinado momento elas podem regredir. E essas avaliações vão serem feitas semanalmente. Ou seja, o índice do número de casos aumentou, a saturação das unidades de terapia intensiva aumentaram. Isso, logicamente, faz com que aquela região acabe sendo recuada e a flexibilização seja, então, retraída, garantindo a segurança não só da população, do ponto de vista da sua saúde, mas como do serviço de saúde, tendo um número de aparelhos, especialmente nas unidades de terapia intensiva, que possam suprir as necessidades daqueles que o fizerem. Agora, doutor Jean, pela sua experiência no atendimento aí das pessoas com coronavírus, o senhor viu o avanço nos tratamentos, o potencial de recuperação, mesmo daquelas pessoas que têm que utilizar a UTI? Houve alguma mudança em relação aos dados que nós tínhamos de início? O que nós temos visto é que cada vez mais precocemente as pessoas estão sendo avaliadas, identificadas quem é aquela população de risco. Por exemplo, no próprio município de São Paulo e nas áreas periféricas onde haviam pessoas que tinham casos leves, essas pessoas eram então internadas nos hospitais de campanha e avaliadas. Isso fez com que a progressão de desfechos mais graves e até morte acabassem reduzidas pela intervenção muito mais precoce. Então, aquilo que nós falávamos no início, olha, fique em casa, só se você tiver desconforto mais importante. Quer dizer, quando o indivíduo já tinha sintomas mais importantes, ele chegava de uma forma muito grave, que a despeito dele ter uma unidade de terapia intensiva com o aparelho disponível, ele já estava tão grave que ele acabava tendo uma evolução fatal. O que se observou que tanto com as medidas mais precoces como, ao mesmo tempo, com esse distanciamento social, por exemplo, o Estado de São Paulo conseguiu fazer com que aquela estimativa, que eram 950 mil casos, reduzisse para 84 mil casos. E diminuiu-se em 65 mil o número de mortes. E essa redução da mortalidade está exatamente tanto no ponto de vista de você internar mais precocemente e ter unidades, não só unidades de terapia intensiva, mas unidades hospitalares que assistam esse indivíduo, seja num hospital físico, como naqueles pré-existentes, como nos hospitais de campanha que estão abertos. Agora, doutor Jean, se tornou obrigatório o uso de máscara, né, em todos os locais, nos transportes públicos, a recomendação para que as pessoas usem em todos os locais de trabalho, no transporte, andando pelas ruas. Isso tem uma eficácia mesmo no controle para se evitar a contaminação até dos ambientes? É uma estratégia que pode permitir a redução do contágio, mesmo com flexibilização? Então, mesmo essa flexibilização faseada nessas fases, aquela tríade que é distanciamento social, o uso de máscaras e a higiene das mãos, especialmente com o uso do álcool gel quando não tiver água e sabão próximo, são pré-requisitos, associada exatamente ao movimento em que as pessoas vão fazer, sejam nos shoppings, exatamente diminuindo o número de horas de funcionamento do shopping, o número de pessoas que circulem pelo shopping, o número de pessoas que entrem dentro das lojas, sempre mantido o distanciamento entre as pessoas, naquela distância de segurança de 1,5 metro a 2. Quer dizer, tudo isso vai ser muito bem avaliado e se na semana seguinte essa flexibilização, o número de casos voltar a crescer, é natural que haja uma regressão para a fase anterior, quer dizer, em que ocorra uma restrição maior dessas pessoas no seu direito de ir e vir, garantindo a segurança da população. Agora, doutor Jean, tem duas preocupações aí com a população na medida em que a pandemia avançou. É de um lado que você tem mais conhecidos que podem estar contaminados, muitas vezes num condomínio. Eu queria saber do senhor quais são os cuidados adicionais que se deve tomar nesse caso, além de a pessoa ficar dentro de casa e só sair para ir a uma consulta médica, ao tratamento. E, por outro lado, a pessoa que já passou desse período de quarentena e está retornando, qual o risco que ela
pode oferecer para outras pessoas e quais os cuidados que essas pessoas devem ter? Elas vão ter que manter os mesmos cuidados com o uso da máscara, o álcool gel, porque apesar delas estarem imunes, na maioria das vezes a gente acaba percebendo que o título, que a gente chama de anticorpos, garantiria uma proteção. A gente não sabe se é para toda a vida, mas pelo menos, como acontece no H1N1, pelo menos 1 ano, quem sabe até 2. Mas é óbvio que, à medida em que essas pessoas circulem, elas podem entrar de novo em contato com o vírus. Até esse vírus ser destruído na garganta, a gente não sabe se ele vai ser destruído em 2 horas, em 3 horas, mas naquele período em que o vírus está lá, ela ainda é capaz de disseminar para outras pessoas. E com isso, eu posso ser um portador são naquele número de horas pequenos. Então é importante que ela use máscara sim, para não ser um carreador, caso ela não se proteja e entre em contato com alguém que tiverem sido infectados. Os cartões da Elo, uma das maiores empresas de pagamentos do país, serviram para a movimentação de 223 bilhões de reais em transações no ano passado. Para entender como o setor tem enfrentado a crise, nós conversamos com o Eduardo Chedi, presidente da Elo. Vamos acompanhar. Falando sobre a movimentação dos cartões, as pessoas estão em casa, em quarentena, mas não tem jeito, a economia precisa se movimentar. Claro que há uma movimentação menor. O mercado de cartões também sente os efeitos da crise de alguma maneira, ou é algo que tem um impacto menor, talvez, do que se esperava? Humberto, acho que a gente tem uma capacidade de medir o consumo das famílias brasileiras muito boa, né? Porque, como você falou, são 132 milhões de cartões que são usados nesses 10 milhões de estabelecimentos ao redor do Brasil. O que a gente percebeu? A gente percebeu um impacto, né, em comparação à pré-crise. Inicialmente, na primeira semana, uma queda de 45% no consumo das famílias brasileiras. Depois, quando a gente pega, isso foi na última semana de março, quando a gente pega abril, em abril a gente já percebe uma certa retomada. Então, essa queda que se iniciou com menos 45%, a gente já, em abril, a gente vai para 20% de queda em relação ao pré-crise. E em maio, a gente percebe uma retomada um pouquinho melhor ainda, gradual, mas melhor. Então, a gente hoje está rodando um consumo com uma queda de 15% em relação à pré-crise. Mas é claro que essa retomada é uma retomada heterogênea, né? Muito diferente entre setores. Então, você tem setores que performaram acima do pré-crise desde o início, como supermercados e farmácias. Outros setores que vêm retomando e que hoje estão performando melhor do que performavam antes da crise. Então, 2 exemplos aqui, material de construção e as lojas de departamento, marketplaces, onde você consegue comprar uma variedade grande de produtos. Alguns segmentos, como vestuário, postos de gasolina, que tem uma retomada média, né? Então eles estão hoje performando aí a menos 40% em relação ao anterior, e você tem segmentos que estão sofrendo muito, mas muito mesmo, como turismo, estacionamentos, que estão com uma queda de 80% em relação à fase inicial. Então a gente percebe que, no geral, estamos a menos 15%, mas aí você tem setores que são até ganhadores nessa crise, e setores que têm perdido e sofrido muito mais que outros. Eduardo Chedi, presidente da Elo. Agora, Beto Caetano faz a pergunta. Beto. Eduardo, bom dia, Tiago, Kalina e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eduardo, e por padrão de renda, né? Quer dizer, os mais pobres tiveram que reduzir mais o consumo. Queria que você comentasse também a diferença entre uso de cartões de débito e crédito. Algum deles foi privilegiado nessa situação? Ótimas perguntas, Beto. Então, falando entre os portadores do cartão. Então, o que a gente notou é que, no geral, o consumo dos portadores de maior renda caiu muito mais do que os de menor renda. Existe uma explicação para isso. As pessoas que já têm uma renda menor, elas acabam concentrando as suas despesas, suas compras, são naqueles setores essenciais, supermercado, farmácias, e esses foram os setores que menos sofreram com essa crise. Os
pessoas de maior renda têm uma gama de utilização maior. Então, elas usam mais em restaurantes, usam mais em viagens, usam mais, que a gente pode chamar de compras mais supérfluas. Então, quando a gente compara, né, a queda, eu falei, a queda geral hoje já está por volta de 15%. Quando eu olho para o setor de maior renda, caiu em 40% o consumo. Enquanto no setor de menor renda, caiu entre 10% e 12%. Então, a gente vê que, né, o comportamento pós-crise ele mudou muito mais para aqueles segmentos de alta renda do que para os de menor renda. Quando a gente fala entre crédito e débito, é uma coisa muito parecida, porque o débito já é também mais utilizado nas compras mais essenciais, enquanto o crédito você usa mais quando você vai viajar, vai a restaurantes e tal. Então, também o débito teve uma queda menor do que a queda sofrida no crédito. Então, essas duas componentes, elas têm as mesmas razões, né? As mesmas causas, a mesma causa raiz, mas elas têm um comportamento muito similar. Beto, quer fazer mais uma? Quer emendar mais uma? Eu queria que você falasse, Eduardo, como é que é a situação dos clientes de vocês, os estabelecimentos, né? Quer dizer, eles, por exemplo, estão tendo maior inadimplência nessa crise? Olha, tem uma coisa que a gente pode falar que é uma das grandes partes positivas do cartão, é que compras com cartão não tem inadimplência. Então, desse ponto de vista, acho que está bastante, as coisas estão bastante seguras. É uma das coisas dos pilares, né, de aceitação de cartão. Obviamente, como eu falei, tem setores e setores, né, sofrendo mais e menos. O que a gente percebe também nessa retomada é que, no início, todo mundo teve uma queda muito grande. Quando eu comparo o que tem acontecido da retomada, a gente percebe que quanto mais informal a empresa, quanto menor e mais informal, ela teve uma recuperação mais rápida do que as formais e maiores. Uma hipótese para isso é que, quando a gente tem a quarentena, é mais fácil você driblar a quarentena quando você é mais informal do que quando você é mais formal. Mas, definitivamente, quando a gente olha a recuperação dos mais informais tem sido melhor do que a dos mais formais. O Restaurante Saudável é uma iniciativa da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável que busca conscientizar consumidores e profissionais de restaurantes em relação a bons hábitos alimentares. Para falar mais sobre esse programa, a Jovem Pan ouviu o presidente da Abipaz, Almir Neto. Vamos ouvi-lo. Comece explicando para a gente, por favor, essa plataforma chamada de Restaurante Saudável será lançada hoje? E qual o objetivo dela, como ela deve funcionar? Bom, essa plataforma, Adriana, ela é um ponto de encontro virtual entre usuários e profissionais de restaurantes. O objetivo desse programa que nós iniciamos já tem 2 anos, nós estamos entrando agora na segunda fase dele, é de ajudar o brasileiro a entender como se alimentar melhor fora de casa e, ao mesmo tempo, ajudar os profissionais que vão preparar e disponibilizar essas refeições para que eles também entendam como preparar uma refeição saudável. Não é que eles não saibam como preparar uma refeição saudável, é que nós temos hoje no Brasil o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um excelente instrumento, que tem sido elogiado, inclusive, fora do Brasil. E existe uma série de recomendações no Guia Alimentar que devem ser seguidas por quem prepara uma refeição e para quem também quer demandar consumir uma refeição saudável. Então, esse ponto de encontro virtual, a gente vai dialogar com esses 2 públicos. Bem interessante. E é possível se alimentar bem fora de casa? Mesmo um hambúrguer, vamos dizer, que é considerado comida fast food, ele pode ser feito de uma forma mais atenciosa com relação a ser saudável? Trabalhando, desde que esse restaurante trabalhe com uma qualidade de carne melhor, ou do pão, do óleo utilizado? Exato, é um conjunto de fatores, né? Deixa eu reforçar um pouco. O Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado pelo Ministério da Saúde, a segunda versão dele em 2014, está totalmente alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e ele tem ali uma série de recomendações para
a pessoa entender como se alimentar bem. A alimentação saudável, ela é variada, ela não pode ser em cima de monoprodutos. É uma composição, principalmente de alimentos de origem vegetal, completado, claro, com um pouco de proteína, que pode ser animal ou vegetal. Então, essa é uma das partes, é como compor o seu cardápio. O Guia Alimentar traz essas recomendações de uma forma muito clara. E no nosso site, nós temos uma página que nós chamamos de Educação Alimentar, onde nós temos uma série de vídeos, tanto para os profissionais como para os consumidores, explicando quais são esses conceitos pregados pelo Guia Alimentar. Agora, além da combinação de alimentos, sem dúvida, você tocou num outro ponto importante, é como eles são preparados. Uma fritura, ocasionalmente, não regularmente, mas ocasionalmente, ela pode ser saudável se for feita com o óleo adequado. Para dar um exemplo, um azeite, o ponto de saturação dele é por volta de 170 graus. Já um óleo de milho é em torno de 230 graus. Então, um óleo de milho resiste muito mais a uma temperatura em escala intensa, como num fast food, que você mencionou, do que um azeite que, além de mais caro, é inapropriado para frituras em temperatura muito elevada. Então, os profissionais também têm o que aprender, tanto em termos de óleo, como também de temperos, porque um dos grandes problemas da alimentação do brasileiro, o brasileiro consome mais do dobro do recomendado pela OMS em termos de sódio por dia. Que é o sal, né? Sim? Que é o sal, né? Que acaba sendo um exagero a quantidade de sal ou a qualidade do sal no alimento, que pode fazer, sim, muito mal para o organismo. Ainda mais num período como agora, não é, senhor Almir, que a gente tem ouvido da importância de estar com a imunidade do corpo bem forte, estar bem protegido. E a alimentação pode contribuir para você ter uma imunidade boa, mesmo você tendo... Agora as pessoas estão mais em quarentena, mas é muito comum o brasileiro ter que procurar refeição nas ruas durante o dia a dia do seu trabalho e saber selecionar, conhecer bem aquilo que está pondo para dentro da boca, faz toda a diferença. Tem uma frase que diz: a saúde entra pela boca. Então, a pessoa que quiser se informar um pouquinho mais sobre como os alimentos podem ser mais saudáveis, mais benéficos para si mesmo, ou restaurantes, onde encontrar esse guia? O senhor falou de um site, quer passar o endereço? Exato, é www.restaurantesaudável.com.br. Deste site, o consumidor ele pode procurar um restaurante saudável, ele vai para uma região nova ou para uma cidade nova, então ele pode procurar um restaurante saudável, ele pode também avaliar um restaurante saudável que já está no site e compartilhar então essas avaliações dele com outros usuários que vão acessar o site. E o próprio dono ou gestor de um restaurante pode inscrever o restaurante na nossa plataforma e uma vez que o restaurante está na plataforma, ele fica então à disposição para ser avaliado pelos usuários que vão frequentar. Muito legal. O que nós queremos é compartilhar as melhores práticas em termos de alimentação saudável. Já temos lá, em que pese que o lançamento é hoje às 20 horas, mas nós já nos últimos dias... com a ajuda de amigos e de pessoas da área, já temos mais de 100 restaurantes cadastrados para mostrar, para dar exemplo, né, aos demais usuários. Que ótimo! E assim o consumidor pode então entrar na plataforma e procurar ali a região em que está ou a região que vai e ver onde estão esses restaurantes mais preocupados com a qualidade do alimento que servem e também podem ir lá, dar uma nota, classificar, fazer uma observação sobre esse restaurante. Como o senhor falou, o próprio restaurante que se vê enquadrado dentro dessas características pode querer está alinhado também, fazer parte da lista dos restaurantes saudáveis na plataforma. Para isso, provavelmente precisa, inclusive, ser aprovado, não? Exato. Deixa eu voltar à sua questão anterior, que você mencionava o momento atual. Eu me lembro de um dado que vi recentemente que chamou muita atenção do sistema de saúde pública na França, que 83% das pessoas que foram para a UTI no tratamento do coronavírus eram obesos. Olha. Isso mostra, não é? A obesidade, sem dúvida, é uma distorção da alimentação, não é? Nós tínhamos nos anos 70 no Brasil a desnutrição, que era uma má alimentação. Hoje nós temos a má alimentação no outro extremo, que é a obesidade e o sobrepeso, que já estão hoje presentes em 56% dos brasileiros.
Olha que pena. E a obesidade, ela provoca doenças e contribui para o agravamento de muitas doenças também, como, por exemplo, a da Covid-19, tanto que a obesidade é considerada fator de risco, a pessoa obesa é grupo de risco já para, se for infectada pelo coronavírus, tem mais dificuldade em se recuperar. Então, é claro que a preocupação com o sobrepeso não é apenas estética, como muita gente pensa, e sim tem muito a ver com a saúde de todo o organismo. E muita gente acha também, não sei se o senhor concorda, que comer saudável é comer um prato de salada e pronto, por exemplo. E longe disso, né? Muitos alimentos podem ser considerados saudáveis, muitos outros. Sem dúvida. Aliás, no nosso site existe uma foto muito ilustrativa do prato saudável. E aqui a gente vai ver que, por exemplo, a proteína animal, ela corresponde a mais ou menos 20% do prato. Se você imaginar, quando você vai a um restaurante, o que você consome, em geral é o oposto, né? Você consome uma proteína animal acompanhada de algum carboidrato ou de um pouco de vegetal. E é o inverso. A alimentação saudável é composta principalmente por vegetais, cereais, principalmente integrais, e completada com proteína, inclusive animal. Sim, com certeza. E também o senhor falava sobre as proteínas de fonte vegetal. Muita gente também acha que, por exemplo, ser vegetariano, comer muitos vegetais, legumes, verduras, que fica faltando na alimentação da pessoa a proteína. E é claro que fica, mas essa proteína ela não existe apenas de fonte animal, e é uma grande surpresa quando a gente pesquisa e vê quantas outras opções de proteína de origem vegetal existem. Sem dúvida. E nós tomamos o cuidado, as nutricionistas e todos os profissionais que estão envolvidos no nosso programa têm o cuidado de manter sempre o mesmo discurso do Guia Alimentar da População Brasileira, porque senão o consumidor fica perdido com cada hora uma recomendação diferente, né? E Verdade. As recomendações hoje de proteína animal, por exemplo, se você consumir entre 400 a 500 gramas por semana, você está absolutamente satisfeito em termos de cobrir essa parte da sua alimentação. 400 a 500 gramas por semana é bem diferente da média do brasileiro, que gosta de um bife aí em torno de 250 gramas. Né? E de preferência bem gorduroso. E depois tem que pagar a conta lá na frente com a própria saúde de uma forma muito cruel. Então, vamos repassar, senhor Almir. Hoje, às 20 horas, é no Instagram, nessa rede social do Restaurante Saudável que a gente acompanha, parece que uma live de inauguração da plataforma? Exato, nós temos a nossa página no Insta, que é Restaurante Saudável também, o nome da página, @Restaurante Saudável. Nós vamos entrevistar 6 feras da alimentação, são pessoas que têm tido já uma atuação destacada no mercado brasileiro, e em diferentes situações. E vamos juntar os 6 para falar um pouco do momento atual e também do conceito de alimentação saudável fora de casa, que é o nosso foco. A empresa NetDV desenvolveu uma ferramenta para aumentar a segurança em futuros drive-ins pelo Brasil. A Jovem Pan conversou com o fundador e CEO da NetPVD, Bruno Lindoso, que detalhou o funcionamento dessa ferramenta. Vamos acompanhar. Traz detalhes para a gente, então. Já estamos acompanhando aí, vira e mexe, algumas notícias que dão conta dessas organizações de drive-in nos Estados Unidos, em alguns lugares aqui já do Brasil. O Allianz Parque, se eu não me engano, se preparando já para começar com eventos desse tipo. Como eles devem funcionar? Um movimento muito legal dos drive-ins, porque de todo jeito o entretenimento ele sofre muito com a pandemia, né? Então o drive-in ele passa a ser um modelo seguro a partir do momento que as pessoas vão estar ali no carro. E o que a gente desenvolveu, por ser uma empresa cashless, é um tipo de tecnologia que permite que a pessoa, quando ela entra no drive-in, ela pode, do celular dela, ela baixa o app e ela pode fazer pedidos de alimentos e bebidas do drive-in, de maneira 100% cashless, ou seja, você associa seu cartão de crédito lá no aplicativo, é feito um tipo de localização do teu carro, em que lugar que ele está no estacionamento. Você vai lá, escaneia aquele QR Code, faz ali o teu pedido e esse pedido vai ser entregue na janela do teu carro de maneira 100% segura, 100% numa transação que a gente chama aí de cashless. Olha, muito legal. Esse é o termo cashless, quer dizer isso, né? Não precisa usar o dinheiro em forma de papel, que é muito
propício a transmitir a infecção do coronavírus. Essa ideia toda é muito legal, mesmo se não houvesse a pandemia, né? Então agora, ainda mais diante dela, a gente lembra antigamente, em filmes, histórias desses tipos de drive-ins. Eles devem acontecer a princípio especificamente para transmitir filmes, estilo cinema? Então, essa é a grande mudança, porque a partir do momento que você tem lá o drive-in, então vários conteúdos vão ser acrescentados, né? A gente está com um case de sucesso que recebeu ontem o alvará de funcionamento em Florianópolis, que é o Drive Park. Então, eles vão fazer não só cinema, vai ter live, vai ter DJ, vai ter show. Então, entretenimento de uma maneira geral, mas segura, você dentro do carro, obedecendo todas as normas de segurança. Mas e aqui em São Paulo... Só para entender um pouquinho melhor, desculpa, você já complementa, os shows, por exemplo, acontecem, desculpa a falta de conhecimento total, acontecem num telão ou podem acontecer de forma presencial mesmo as apresentações, você, o cliente dentro do carro ainda assim? Isso, ele pode acontecer presencial, então, e a pessoa dentro do carro, existe uma tecnologia nova que o som ele também é transmitido para uma estação de rádio que vai ser comunicada no drive-in. Então você sintoniza ali teu rádio do carro com o show que vai estar acontecendo ali em tempo real. Muito legal, claro, ainda para show especificamente, esse som mais alto faz falta, mas para tudo, né, para acompanhar cinema também, esse upgrade aí de o som poder ser conectado no carro também vai fazer uma diferença bem legal. E o cliente não precisa sair do carro para nada, desde que ele chega no local da apresentação que ele vai acompanhar, ele já compra tudo de forma digital? Como é esse passo a passo das compras digitais? Desde o ingresso até dos alimentos que você vai consumir durante a apresentação? Legal. A questão da inovação aí no conceito de ingresso, ela vai muito parecido ali com o cinema e até o conceito de você poder até marcar a vaga do seu carro. Então, alguns drive-in, ele seleciona setores, então você pode ter um setor mais na frente da tela e um setor mais atrás, e pode ter preços diferenciados. E outros drive-in já estão dizendo o seguinte, olha, você além de escolher o setor, você vai fazer um movimento que nem os cinemas de VIP, que você vai lá e seleciona a cadeira, então você vai selecionar a vaga do teu carro. A vaga do carro. Essa possibilidade. E a partir do momento que você compra o ingresso, você recebe um QR Code, esse QR Code ele é lido lá na leitura na entrada do drive-in, e todo o movimento também de pedidos dentro do drive-in, ele é sem contato, sem interação. E eu imagino que a empresa que vai servir esses alimentos também está acompanhando aí as normas de segurança de higienização e deve caprichar, né, na apresentação dos alimentos ali na hora da entrega para que a contaminação a gente evite que aconteça. Com certeza todas as normas vão ser rigorosamente seguidas. E mais algumas curiosidades, Bruno, conta pra gente quantas pessoas podem até estar dentro do carro, o número de bancos que tiverem para passageiros podem estar ocupados, é um limite menor, você sabe disso? E em quais espaços devem acontecer essas apresentações? Eu citei agora há pouco o Allianz Parque, por lá existe planos para já acontecer, não? Sim, o Allianz Parque já comunicou que vai acontecer, está esperando agora muito mais a política que está sendo adotada, que vai ser adotada pelo Dória e pelo Covas. Então está muito mais no aguardo dessa regra que vai ser definida. E do nosso lado, em relação à empresa de tecnologia, o que a gente está ajudando nesse setor é prover tudo que for de tecnologia para que possibilite o acontecimento desses eventos sem que haja ali interação, sem que haja troca de dinheiro, troco, tudo. Então a tecnologia ela entra de fato como aliada nesses novos tempos, inclusive agora para o drive-in. E Bruno, já estão acontecendo algumas apresentações desse tipo, estilo drive-in, em alguns lugares do Brasil? Eu vi que nos Estados Unidos já está sendo bastante sucesso, as pessoas já estão curtindo essa nova forma de entretenimento. Aqui no Brasil já estão acontecendo, devem começar ainda, e esses espaços têm que ser amplos, né, e um pouco isolados de áreas residenciais também. Sim, o conceito ele está muito bem aplicado, procurando seguir toda a norma de segurança. Então, basicamente, aqui em São Paulo existe um comitê
para drive-in, já dirigido pelo secretário de Cultura, pelo Sérgio Leão. Então, está acontecendo debates toda semana sobre que medidas podem ser adotadas em relação à segurança quando vier a ser liberado os drive-ins. Então, São Paulo está muito nessa expectativa de preparar agora todo o cenário para, a partir do momento que sair o drive-in, o entretenimento, de maneira geral, ele acredita que o drive-in vai ser o primeiro passo, né, a se voltar ao entretenimento, a se voltar aos eventos e, claro, de uma maneira muito segura. Sim, porque ele garante a diversão, claro que não exatamente como era antigamente, olha só esse termo, hein, antigamente, como a gente estava acostumado, né, fazendo aglomeração, todo mundo junto, principalmente em shows, cinema também, todo mundo muito apertado juntinho, é uma forma de curtir o entretenimento de volta, mas garantindo esse distanciamento social. Agora, quem quiser, Bruno, na prática, então, começar a seguir informações a respeito, se possível já comprar algum tipo de ingresso, de participação em alguma apresentação, já pode? Qual caminho deve seguir? Então, os próprios drive-ins estão adotando uma política de, por exemplo, para o Allianz Parque, você começar a seguir as redes sociais do Allianz, lá eles estão comunicando em tempo real tudo o que está acontecendo. O Drive Park lá de Florianópolis, ele vai soltar já um pré-cadastro para quem quiser já participar do drive-in, essas pessoas já começarem a ser os primeiros a serem convocados e colocados nas primeiras sessões, né? Então, a partir do momento, está muito nesse tempo agora de aguardar a política de liberação aqui de São Paulo, para que eles possam divulgar as datas de começo do drive-in. Mas logo, logo, então, devem começar essas divulgações, aí as pessoas vão correr, tenho certeza que vai ser sucesso esse tipo de diversão. O limite de carros em cada apresentação também certamente vai depender do espaço, e o próprio espaço vai determinar a quantidade de carros que podem estar de forma segura em determinado show ou evento. Com certeza. Vai depender do espaço, vai existir o conceito normal de evento, de alvará de funcionamento, de alvará de quantidade de carros que pode acontecer, de tempo de chegada, tempo de saída. Então, sim, ele vai muito ali de acordo com o local e da capacidade que aquele espaço ali consegue entregar uma solução de drive-in com bastante segurança. Perfeito. O que a gente sabe já de antemão é que o Allianz Parque vem com bastante novidade. Então, meu guardar aí, vai ser um entretenimento bem diferenciado. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.